Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito. Nesta segunda-feira tenho como convidado o advogado e ativista dos direitos humanos, João Nyamposa, uma figura largamente conhecida aqui no espectro jurídico moçambicano. E é com ele que neste programa iremos falar um pouco da questão dos direitos humanos versus eleições em Moçambique, olhando também para aquilo que é o processo político que o país está a acontecer neste momento, a violência pós-eleitoral que está sendo vivida no nosso país, as consequências também jurídicas desses atos. E por isso queria aqui agradecer também ao Dr. Nyamposa por ter acedido o nosso convite para estar aqui conosco nesta noite, nesta segunda-feira. E a questão que eu queria colocar mesmo, Dr. Nyamposa, é qual é a avaliação que faz primeiro da questão dos direitos humanos em Moçambique? A quantas estamos? Muito obrigado, Belmiro, pelo convite. Obrigado ao MBC por esta oportunidade de discutir a situação do país, pelo menos do ponto de vista de direitos humanos e do processo eleitoral. Bem, relativamente à sua questão indo direto, eu diria que a situação dos direitos humanos em Moçambique é preocupante. É preocupante porque já há algum tempo, sem querer fazer uma avaliação mais longínqua, eu posso enquadrar pelo menos nestes dois últimos mandatos, Nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos de governação, nós vivemos momentos muito conturbados relativamente ao exercício das liberdades e direitos fundamentais, dos direitos humanos, fundamentalmente. Moçambique conheceu uma série de repressão, uma espécie de estado de polícia no que diz respeito ao exercício dos direitos humanos. Tivemos situação de vários assassinatos que até hoje não foram esclarecidos. Desde 2015, eu estou a lembrar, posso contar desde 3 de março de 2015, desde o assassinato do Sestac até o assassinato do Elvino, nós tivemos vários assassinatos de ativistas, defensores de direitos humanos, jornalistas, em situações pouco claras e muito ligada à questão da governação, pessoas que eram críticas à governação, não no sentido pejorativo ou no sentido de dignificar a governação, mas numa perspectiva de participação pública para o desenvolvimento do próprio Estado. Afinal, a crítica ao Estado, o exercício da liberdade de expressão, a partilha de informação, credibilizam o Estado porque ele melhora de per si a partir disto. E ainda neste período, para além dos assassinatos, nós tivemos outras situações muito preocupantes, em que começou-se a falar de criação de esquadrões da morte, por exemplo, que mais do que estarem ligados, conforme alegações de vários atores sociais, para além de estarem ligados a esses assassinatos, também são ligados a desaparecimento de pessoas, sobretudo dos ativistas, não é? Desaparecimento de pessoas, agressões físicas. Na cidade de Maputo até ficou a conhecer-se um local chamado, qualquer crítica que a gente faz, qualquer intervenção que mexe com o sistema dirigido pelo partido no poder, as pessoas dizem que cuidado, que vai ser levado para o Xiango. Quer dizer, o Xiango, em vez de ser conhecido como um bairro normal de habitação, passou a ser conhecido como um local de massacre, de ataque àquele que faz a crítica, o que não é correto. Bem, eu dava aqui um panorama dos direitos humanos, pelo menos do ponto de vista de segurança pública, de integridade física, de direito à vida. Mas não é só isso. Nós também vivemos uma situação muito complicada relativamente aos direitos econômicos, sociais e culturais, em que a educação deteriorou-se completamente. O direito à educação não está a ser materializado como preconizado na Constituição, como preconizado nas políticas públicas, como preconizado até nos dois planos quinquenais do governo relativamente a esses dois mandatos. Então, nós temos
um direito consagrado formalmente e, do ponto de vista prático, não existe. Ou se existe, é extremamente limitado. Limitado fora dos trâmites legais, fora das regras previstas na própria lei. Então temos um direito de educação completamente limitado, deteriorado, em que qualquer cidadão, pobre ou não, da classe média, todo o esforço que faz vai no sentido de conseguir matricular a sua criança pelo menos numa escola privada, porque já não há confiança na escola pública. Então significa que não há interesse em investir no processo de ensino e aprendizagem, no processo de direito de educação, pelo menos a nível de educação pública, onde houve uma completa sabotagem. Sabotagem do ponto de vista material, não há material apropriado para a educação, sabotagem do ponto de vista dos recursos humanos, onde os professores ou não têm qualificações próprias, se têm, não são pagos, passam a vida a reclamar salários, não estão motivados, e estes recursos encontramos de alguma forma nas escolas privadas. Essas escolas privadas também que há muitas vozes que dizem serem dos dirigentes, eles próprios serem sócios. Quer dizer, há um interesse de elevar-se as escolas públicas, ou as escolas privadas, digo, em detrimento do ensino público, e isso não é bom. Então as pessoas querem os seus filhos, filhos e filhas, como se fala agora, nas escolas privadas, em detrimento da escola pública, porque nada acontece, não há condições lá. Aliás, recentemente vimos situações de escolas que sequer têm água para a higienização dos alunos, sobretudo das meninas, em que há recomendação para cada um levar um recipiente, chamamos bidon, né? Então de 5 litros pelo menos, para ter água, o que não está correto. Aquela criança que devia estar preocupado em fazer o TPC, fazer os deveres de casa, está preocupado com isso. Então, uma educação completamente pontapeada, até porque as pessoas lutam para tirar os seus filhos fora do país, que tem melhor, entende-se que tem melhor qualidade de educação fora. Até porque os dirigentes, eles próprios não têm os filhos aqui. Então, isso é um indicador muito sério. Os próprios dirigentes não têm os seus filhos, dão nas escolas públicas aqui. Por que é que o povo vai ter? Então, não há interesse. Outro direito econômico, social, importante, é o direito à saúde. Os hospitais não têm medicamentos, não têm material médico apropriado para tratar os doentes, os pacientes. A escola, os postos de saúde ou as unidades sanitárias são de uma precariedade terrível, incluindo a unidade sanitária de referência no país, o Hospital Central. A vozes, a evidência do Hospital Central sofre de falta de medicamentos, de equipamento próprio para tratar os doentes, enchentes, falta de salário para enfermeiros, para médicos, agentes de saúde. Quer dizer, não há condições de saúde. É por isso que tanto a educação como a saúde entraram em greve. E entram em greve também a equipe da justiça. Quer dizer, quando há violação dos direitos humanos, nosso último reduto é a justiça, que vai nos defender, que vai repor os direitos violados. Então, o cidadão quer ir para a justiça também está em greve. Está em greve significa que o país não está bem. O país não está bem do ponto de vista dos direitos humanos. E quando esta gente faz greve ou manifestação, tem a polícia em cima dela. Então, nem sequer são permitidos exercer os direitos e liberdades fundamentais. Também assistimos, não obstante às promessas de que a exploração dos recursos naturais, o investimento que o Estado, que o Governo está a fazer nos recursos naturais, visa o desenvolvimento do país, visa o desenvolvimento dos cidadãos, visa a melhoria de condições de vida de todos os cidadãos, em particular aqueles que vivem circundados por esses recursos naturais. Mas o que assistimos são reassentamentos injustos. O que assistimos é a polícia perseguir aquela gente, as comunidades, e eles tirar a terra, perdem o direito de uso e apropriamento da terra, perdem o direito à terra, que é a fonte de riqueza, a fonte de habitação, a fonte de sobrevivência das comunidades, e uma série de empresas multinacionais que sequer é controlada ou fiscalizada para melhor
realizar a sua responsabilidade social em benefício das comunidades. Os 2,75% das receitas que vêm da atividade mineira ou petrolífera que devia reverter para as comunidades, não é claro quais comunidades, de que forma é canalizado esse valor, quais são as prioridades que são tomadas em contas sociais ou não. E os 2,75%, houve uma reforma de 2,75% para 10%. Quem definiu 2,75%? Quem definiu agora 10%? Como é que esse valor é canalizado para as comunidades? Quais são as áreas prioritárias? Onde é que estão os relatórios que demonstram o desenvolvimento dessas comunidades? E as empresas que estão a poluir o meio ambiente, outro direito humano fundamental, meio ambiente. Então, temos um período de cerca de 10 anos, estou a avaliar os 10 anos, não significa que no período anterior não estivesse mal, mas estou a buscar dados mais recentes, em que os direitos humanos estão completamente em crise. Os direitos humanos completamente em crise, sejam direitos económicos, sociais e culturais, sejam políticos civis, sejam aqueles direitos humanos chamados da terceira geração ou direitos coletivos, como estava a dar exemplo do direito ao ambiente, do direito ao desenvolvimento das comunidades. Qual é a comunidade que nós temos hoje, que podemos dizer, está aqui uma comunidade que desenvolveu ou que melhorou as condições de vida em virtude da exploração dos recursos naturais? Não temos. Temos o contrário. Temos comunidades que viram as suas terras roubadas ou usurpadas, viram suas condições de vida a ficarem cada vez mais precárias, a ficarem cada vez mais longe das fontes de desenvolvimento, das infraestruturas necessárias para o desenvolvimento. Temos comunidades que têm mais de 10 anos a reclamar. Um exemplo das comunidades afetadas pela exploração de carvão mineral em Tete, seja pela Vale, seja pela Jindal, Vale ontem, Vulcano hoje. Quer dizer, temos uma série de comunidades a reclamar e cidadãos sempre a reclamar pelos seus direitos humanos, e quem deve respeitar a não respeitar esses direitos humanos, se não usar a polícia para amedrontar. Mais do que isso, mais preocupante ainda, é que durante este período, não porque não existisse antes, mas agora intensificou-se, durante esse período de 10 anos, constituiu-se um grupo chamado de milicianos digitais, o grupo dos Esquadrões da Morte, os milicianos digitais, como chamam, os lambibotas, é assim que se chama, pelo menos, não quero aqui ofender ninguém, mas é o que se diz. Essa gente, alguns muito bem identificados, eles promovem discurso de ódio, seja contra João Nhamposa, porque está a fazer alguma análise crítica, porque está a exercer a liberdade de pensamento, da crítica, seja lá de quem for, da atividade estadual. Então, essas pessoas são vistas como inimigas do sistema e começa um exercício de ataque através das redes sociais, através de órgãos de comunicação social, sobretudo de natureza pública, não é? Seja TVM, seja Jornal Notícias, seja Rádio Moçambique, que vivem do imposto do moçambicano, que vivem do imposto dessa pessoa que está a ser atacada. E faz-se um discurso de ódio, depois, tempos subsequentes, aquela pessoa é morta, é aleijada, é agredida. Quer dizer, não podemos viver. Então, do seu ponto de vista, mas o que o Estado devia fazer? Está aqui a elencar um conjunto de situações que de facto são preocupantes. Na sua opinião, acha que o Estado não tem estado à altura, digamos assim, de defender ou permitir que, de facto, os direitos humanos em Moçambique, as pessoas possam ter os direitos regulados na própria Constituição, possam usufruir desses direitos? Bem, eu costumo dizer que, infelizmente, não é minha vontade, mas eu costumo dizer que nós estamos a ver uma situação de gangsterismo estadual. Okay? Nós temos bons dirigentes, mas também temos maus dirigentes. Temos no Estado indivíduos que praticamente capturaram as instituições. As instituições funcionam, algumas instituições funcionam a título de gangster. É gangsterismo que estamos a viver. Se olharmos na última semana, os últimos 10 dias,
Moçambique está a viver uma situação de gangster que parte ou da atividade ou da inércia do próprio Estado. Então, toda a gente com medo. É uma espécie de institucionalização do medo em Moçambique. Então, costumo dizer isso até porque vou mais longe a dizer que o Estado moçambicano acaba funcionando como um cartel, onde cada um tem um rabo preso, desculpa a expressão, e não pode fazer o bem. Se fizer o bem, vai ser atacado, vai perder o emprego, vai perder as oportunidades. Então, os gangsters têm que prevalecer. E é preocupante. Eu lembro uma entrevista feita a um órgão de comunicação social televisivo pelo Brazão Mazula, que é uma figura muito bem conhecida, independentemente de ele ter feito bem ou não no tempo em que ele estava a dirigir ao CNE, mas ele é uma figura muito conhecida. Veio a público dizer que existem duas CNEs. Existe uma CNE, esta que a gente vê formalmente, que vem à televisão com os seus porta-vozes a falar do processo eleitoral. Pois existe uma outra CNE que manda esta CNE. Uma CNE que manda encher as urnas, uma CNE que manda a polícia violentar os cidadãos, os MMVs. Quer dizer, uma CNE de bandidos que manda a CNE formal. Veio dizer isso ao público. Isso é preocupante. Significa, na teoria de uma análise mais abstrata, mais holística, sem querer chamar aqui teorias de conspiração, significa que o nosso Estado, se calhar, está a ser gerido nesses termos. Não é? Temos aquilo que é formal, que está na Constituição da República, não é? Que tem os órgãos de justiça, os órgãos centrais do Estado, os órgãos de soberania, e ao mesmo tempo temos um grupo que manda nesses órgãos, como uma espécie de um Estado capturado. Porque não faz sentido que um tribunal não consiga aplicar a lei como ela é. Não faz sentido que uma instituição da justiça fique de braços cruzados perante as violações que estão a acontecer. Eu dou um exemplo só desses 10 dias. Esses 10 dias. Qual é a ação clara que nós vimos do Ministério Público? Uma ação clara, indubitável, de que o Ministério Público está contra essas violações e está a agir. Nós não temos. Está a fazer tudo no segredo. Será? Num período em que tem que demonstrar que está a pôr em prática as suas competências, nós não temos. Onde é que está uma ação contundente e firme da Comissão Nacional dos Direitos Humanos? Não temos, até hoje. Sabemos que o presidente da Comissão Nacional apareceu na televisão a condenar, mas uma Comissão Nacional de Direitos Humanos vai muito mais para além disto. Vai muito mais para além dessa atividade da sociedade civil que vem dizer a nossa posição, o nosso comunicado de imprensa. Nós condenamos veementemente essas atitudes. A Comissão Nacional de Direitos Humanos tem atribuições e competências legais que pode ir muito mais, mas ela própria, se calhar, está de mãos atadas. E por que estão de mãos atadas? Se calhar deve ser por causa desses outros que mandam no Estado. Temos o provedor de justiça, que também tem competências próprias na própria Constituição. Tem uma lei própria que lhe dá atribuições e competências para agir em situações dessas. Mas ainda não temos uma ação firme, contundente, urgente dessas instituições. Não estou a dizer que elas não trabalham, mas para o caso em concreto e outras situações de direitos humanos graves, não temos essas instituições a vir ao de cima, que é para nos darem a esperança de que a justiça em Moçambique existe, que é para nos dar a esperança de que vale a pena confiar nessas instituições. Nós temos tribunais, eu vi na televisão, penso que ontem ou antes de ontem, nós temos tribunais que estão a julgar os manifestantes. Não digo que não possam julgar, se tem provas, tem elementos de que eles violaram a lei, podem. Mas, mais do que julgar os manifestantes, os tribunais estão a julgar o exercício do direito à liberdade de manifestação, constitucionalmente consagrado. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que eles estão a ser julgados, pelo menos eu não vi, posso ser errado,
não temos nem um caso esses dias de julgamento urgente de quem está a cometer as atrocidades contra a população. Nós não temos evidência de nenhum cidadão com arma a disparar para a polícia ou para outro cidadão. Com arma, com balas reais, com arma de balas de borracha, com gás lacrimogéneo. Não tem nenhum cidadão, não há imagem disso, não há evidência disso. Quem tem esse instrumento é a polícia. E é a polícia que está a disparar contra os cidadãos de forma desproporcional, de forma arbitrária, com a intenção de ferir, com a intenção de matar. Mas não temos nos tribunais casos em curso sobre a responsabilização da polícia, da PRM, das Forças de Defesa e Segurança, da sua direção, do seu comando. Não temos nada. Então há um tratamento aqui desigual. O cidadão que está a exigir seus direitos é julgado, aquele que lhe mata, aquele que lhe violenta é protegido. Então, a quem está a servir a justiça? Essa é que é a questão. Para não dizer que estamos a falar à toa, 10 dias, traga-me evidência dos 10 dias de responsabilização da PRM, das Forças de Defesa e Segurança, aqueles que estão na rua a violentar os cidadãos. Hoje, há vídeos. Pelo contrário, na semana passada veio o governo a proteger a polícia. O governo realizou o Conselho de Ministros. E de lá decidiram vir negar o que nós vimos, vir negar que a polícia está a atacar os cidadãos que estão a manifestar pacificamente. O que não faz sentido. Aliás, de uma forma caricata e preocupante. Foi muito triste ver o representante do governo, não é? Vir a público dizer que nós não atacamos, a polícia não atacou os jornalistas, quando nós vimos, não é? Há vídeos a circular, ele próprio viu, o governo, o Conselho de Ministros viu que não atacaram os jornalistas e tentaram justificar, dizer que não era ataque aos jornalistas, mas é ataque aos manifestantes. Ok, aceitemos primeira hipótese acadêmica, que sim, não era ataque aos jornalistas, era ataque aos manifestantes. Por que atacar manifestantes? Nós não cidadãos com direitos. Quer dizer, está correto atacar os manifestantes? E naquelas imagens nós não temos manifestantes a exercer o direito à manifestação de forma desorganizada, de forma violenta. Aquelas manifestações eram para ser pacíficas e as pessoas sequer foram deixadas se concentrar. Quer dizer, só a concentração foi proibida. Antes de se mexer, só a concentração. No local onde foi assassinado o nosso concidadão, o nosso advogado, que a ordem dos advogados foi para ali, pelo menos respeitar o local, deixar as pessoas se concentrar, deixar as pessoas marchar, usarem seus dísticos e a polícia controlar. Aquele que sair dos caris há de ser responsabilizado, vai ser detido. Por que não esperou fazer isso? Porque os direitos humanos há muito que não estão a ser respeitados. Há ordem para não respeitar os direitos humanos. A liberdade de expressão, ninguém tem liberdade de expressão. É por isso que até se diz, a Constituição garante a liberdade de expressão, mas ninguém te garante a liberdade por expressão. E eu que estou aqui a falar em público, no final é de receber chamadas, avisos. Mas por quê? Por causa de debater ideias, por causa de refletir o país. Onde é que está o mal em refletir o país? Por que nós temos que ser submetidos a medo de pensar o país? Porque vamos ser agredidos. Qual é a violência que eu estou a praticar? Qual é o ódio que eu estou a praticar? Nenhum. Se não chamar a atenção para aquilo que escreveu na Constituição. Moçambique é um Estado de Direito Democrático e de Justiça Social. Então a solução para tudo isso que está a acontecer é os órgãos do Estado, incluindo as próprias instituições privadas, os órgãos de soberania, os órgãos centrais do Estado e qualquer instituição do Estado, cumprir com o Estado de Direito. Respeitar o Estado de Direito significa respeitar a lei. Fazer tudo que está dentro da lei, o que a lei permite. O que a lei não permite, não fazer. E se a lei permite fazer algo que é contra a justiça, não aplicar essa lei por ser contrária à justiça. É assim que funciona um país.
E tem leis de funcionamento do Estado. O Estado tem leis que regulam o próprio Estado, de funcionamento do próprio Estado, da própria administração pública. Existem normas de funcionamento da administração pública que em Moçambique existem aos montes e bem estruturado, ainda que algumas de forma dispersa, mas estão lá, que é para obedecer, não é para nós fazer funcionar o Estado em violação à dignidade humana e em privilégio da mediocridade. Porque o que está a acontecer agora é que atacamos os bons, matamos os bons e elevamos os medíocres. Porque os medíocres é que têm que andar. E matamos a educação. Até questões de direito cultural, que é direito humano também. Nós atacamos. Há anos, alguns anos recentes, 2 ou 3 anos, a polícia já emitiu circular, documentos oficiais da polícia a proibir os artistas de trajarem o uniforme policial para efeitos de peças teatrais, para efeitos de cultura. Por que não? É a crítica que se faz à polícia. É a crítica que se faz à polícia. Então, chegou-se até a processar as crianças. É verdade que as crianças são inimputáveis, mas aquelas pessoas responsáveis por aquelas crianças, é como se estivessem a processar aquelas crianças em ter a idade. O chamam Danone, é isso? Como chamamos Danone? Que fizeram uma crítica pública muito bem construída, questões culturais. Procuradoria em cima dos bons para privilegiar os maus, para matar a cultura, matar os direitos humanos. Ali matava a cultura, matava a democracia, matava a liberdade de expressão, matava a liberdade de pensamento, violava o interesse superior da criança, vários direitos das crianças. Quer dizer, a Procuradoria não tem noção de quantos direitos humanos estava a violar com aquele ato de processar. E foram parar no banco de jurados, serem julgados. Por que julgar? Por que temos que ver assim? E aquilo amedrontou muita gente. Quantas pessoas com talento cultural não fizeram mais? Deixa as pessoas criticarem, que é para a gente melhorar. As crianças estavam a fazer uma peça de uma polícia corrupta e nós sabemos que é assim. Não estou a dizer que todos são, mas deixa os direitos humanos serem exercidos para melhorar a situação do país. Ok, nós vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos já na segunda parte do nosso programa, onde também iremos fazer aqui uma análise dos direitos humanos na perspectiva dos processos eleitorais. Como fazer com que as eleições de Moçambique depois não se transformem nesses motins, nessas manifestações, nessa violência toda, que tem sido ciclo. Sempre que realizamos eleições de Moçambique, todo mundo já sabe que ato seguinte é a violência que se instala. Então vamos voltar na segunda parte primeiro para analisarmos essa parte e perceber qual é o papel que os órgãos do Estado, a sociedade também e outros atores podem ser úteis para que de facto as eleições não se transformem em grandes motins. Até já. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas eu matar uma pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Estado de Direito. João Amposse é o nosso convidado desta noite, ele que é ativista, é advogado e, acima de tudo, ele tem estado a patrocinar causas ligadas muitas vezes a essa questão da indústria extrativa, a questão das comunidades. Mas antes de analisarmos essa parte dos direitos econômicos, né, eu gostaria de colocar também uma questão. Falávamos aqui na primeira parte que o país realizou eleições no passado dia 9 de outubro, seguiu-se ao anúncio dos resultados a nível distrital, provincial e também da Comissão Nacional de Eleições, fato que coincide também com
a realização à escala nacional de manifestações que algumas delas desembocaram em violência. A minha questão que eu quero colocar é o que é que nós podemos, como país, precisamos fazer para que as nossas eleições, quando realizam-se, rapidamente conhecemos o vencedor das eleições, rapidamente os diversos concorrentes saúdam o vencedor, e as coisas funcionam como acontece em outros países, aqui na África do Sul, como, por exemplo. O que é que está a falhar no nosso caso para que as nossas eleições sempre se transformem depois em momentos de grave tensão política? Algumas vezes até militar, como no passado. Bem, eu entendo que as eleições são os elementos da democracia. Sim. Os elementos essenciais da democracia. O nosso país está num processo de democratização já há algum... Temos 7 algum eleições, tempo. temos 7 eleições. Estamos a falar de cerca de 30 anos. Sim, 30 anos. 30 anos de processo de democratização. Sim. Do país, ainda com problemas elementares. Então, significa que nós estamos a respeitar os princípios democráticos que estabelecemos na nossa Constituição. A democracia tem as suas próprias regras. Então, se não respeitarmos as regras, vamos sempre ter situações como estas, se não piores. Em primeiro lugar, eu vou trazer aqui uma questão muito preocupante e que é recorrente. As regras do jogo do processo eleitoral estão mal feitas. Por que eu digo que estão mal feitas? Estão mal feitas porque são obscuras, não são claras. Ninguém as conhece. Aquele que aprovou não conhece. A própria Assembleia da República, os deputados, não conhecem a lei eleitoral, eles próprios. Os atores políticos, mesmo aqueles com os assentos parlamentares que decidiram fazer a repartição da gestão dos órgãos eleitorais, também não conhecem a lei eleitoral. Os atores políticos envolvidos não conhecem a lei eleitoral. Advogados não conhecem a lei eleitoral. Os juízes que julgam não conhecem a lei eleitoral, incluindo a chamada instância eleitoral suprema, que é o Conselho Constitucional. Também não conhecem. Se conhecem, fazem-se de distraídos, porque não estão a aplicar. Sociedade civil. O Conselho Constitucional não está a aplicar a lei eleitoral? Está a aplicar de forma deficiente, completamente deficiente. Pelo menos até as suas últimas decisões. Daquilo que eu conheço do acordo do Conselho Constitucional, muito torto do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista da lei eleitoral. Muito parcial, muito político. São decisões políticas e não decisões jurídicas. Okay? Decisões jurídicas, eu posso dar exemplo do acordo de validação das eleições autárquicas do ano passado, acórdão do chumbo da CAD, não é? Não estamos a dizer que não podia chumbar, não estamos a dizer que não podia validar, estamos a dizer que tinha que fazer dentro da lei, dentro dos princípios. Há muitos princípios violados, muitos princípios que norteiam o Estado de Direito. O próprio princípio do Estado de Direito foi violado. Então, um acórdão assim não ensina, não inspira. Eu costumo dizer que aqueles acórdãos, boa parte deles, não estou a dizer que são todos maus, mas boa parte deles, são acórdãos que sequer podemos levar para as escolas de direito para ensinar os estudantes de direito, os aspirantes a profissionais de direito, a não ser para lhes ensinar o que não devem fazer quando forem juízes. Então, eu estou a dizer com convicção mesmo, conhecimento de causa, que os atores, incluindo a sociedade civil, não conhecem a lei eleitoral. E por que não conhecemos? Porque a lei eleitoral está sempre a ser reformada de qualquer maneira e é aprovada em cima de joelho. Quando o processo eleitoral já tinha começado, a escassos dias de início da campanha eleitoral, é quando estavam a aprovar, estava entrando em vigor a lei eleitoral. Qual é o tempo que as pessoas tiveram para analisar, discutir e perceber a lei eleitoral? Quer dizer, neste último mês, à medida que as coisas acontecem, é quando se vai procurar perceber.
Afinal, o que é que diz a lei? Como é que vai? Quer dizer, até há pouco estamos a discutir a aprovação da lei. Os tribunais judiciais do distrito têm competência ou não têm competência? Qual é a competência do Conselho Constitucional? Qual é a competência desse? Quer dizer, estamos nesse nível. Que vamos julgar, vamos realizar eleições e não há certeza, não há clareza relativamente à competência até dos órgãos judiciais, até sobre o contencioso eleitoral. O próprio contencioso eleitoral, da forma como está, ele próprio alimenta a fraude. Ele próprio contencioso o eleitoral como está é fraudulento. Alimenta a fraude. Então, as regras de jogo estão mal feitas. Se as regras de jogo estão mal feitas, nunca vamos ter as coisas bem feitas. Mas qual seria, por exemplo, o papel dos próprios órgãos eleitorais nesta questão? Eu prefiro ir para aquilo que é o genérico, os princípios, Sim. Os princípios gerais do processo eleitoral, da democracia. Aliás, vou para o lema: eleições livres, justas e transparentes. Sim. Então temos aqui o princípio da liberdade, o princípio da justeza e o princípio da transparência. O CNE, o presidente da CNE, foi hoje entregar. Foi hoje, né? Sim. Sim, hoje, segunda-feira. Entregar ao Conselho Constitucional. Submeteu o dossiê da deliberação sobre a validação das eleições a nível Da Comissão. Sim. da Comissão Nacional A centralização, a promoção. exatamente. Submeteu. E ao submeter, submete com uma... Como é que eu chamo aquela epístola? As atas de Submete com a carta. Sim. A carta de submissão. Sim. Ele termina aquela carta, é uma página, termina lendo, submete aos venerandos juízes do Conselho Constitucional o dossiê sobre eleições, do trabalho que foi feito, submetemos isto nesta data, blá 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 blá, obrigado, por eleições livres, justas e transparentes. Ele leu. Ele próprio leu. Mas na quinta-feira estava a ler uma série de irregularidades, uma série de diligências que deviam ter feito e não fez, uma série de matérias que denotam falta de transparência, falta de justeza. Por que está a entregar uma carta assinada por eleições livres, justas e transparentes? Por que está a enganar a ele próprio e a sociedade? Então, os órgãos eleitorais têm que respeitar o princípio da liberdade eleitoral, o princípio da justeza, tem que demonstrar que fizemos tudo dentro da lei e da justiça. Acima de tudo, o que está a trazer grandes problemas, o princípio da transparência. Transparência. Demonstrar. Editais são estes. Estão aqui editais. Originais. O povo já votou. Vamos iniciar o processo da contagem. Tem várias escalas da contagem, não é isso? Conta, depois tem apuramento distrital, não é? Provincial, depois a centralização. Não é verdade? Quando daquele tempo que se dá. Votou-se. O CNE, vamos ao processo da contagem. Em nome do princípio da transparência, a CNE convida a imprensa, os órgãos de comunicação social, a CNE convida aos observadores eleitorais para juntos sentarmos, observarmos a contagem edital por edital, né? Penso que é isso que diz, né? A questão dos editais, né? Houve votos, tem os editais, as atas e editais. Tem as atas e os editais, né? É o que está para as pessoas. Querem as atas, querem os editais. Acabou o processo de votação. Em nome da transparência, não está a fazer nada fora da lei, não está a inventar. É o lema, é o princípio. Em nome da transparência, CNE convida observadores, imprensa, partidos políticos envolventes no processo. Let's go. Vamos contar. Vamos verificar as atas. Vamos verificar os editais. Onde não está correto, faz a reclamação. Não impeça ninguém. Você não está a assinar por quê? Se é obrigado a assinar, justifica. Não fuja. Polícia, está fora. Regras do jogo com transparência. Onde é que foi feito isso? Diga-me um sítio onde foi feito isso. Pelo contrário. Enchimento de urnas, roubo de votos, roubo de editais, desaparecimento de editais,
Por quê? Onde é que está a máquina de fiscalização, de controle de tudo isto? Para evitarmos equívocos, evitarmos acusações, ainda que se diga que falta de fundamento. Onde é que está o interesse em respeitar o lema do processo eleitoral em Moçambique, por eleições livres, justas e transparentes? A questão da transparência. A questão da transparência traz contigo a necessidade de efetivação do direito à informação. Nós temos uma lei específica do direito à informação em Moçambique. Dentro da própria legislação eleitoral, tem normas que relevam para a efetivação do direito à informação, que é um direito fundamental. As normas de funcionamento da administração pública, independentemente de ser órgão eleitoral ou não, também remetem para a observância do princípio do direito à informação, liberdade de informação, que diz que os órgãos da administração, eleitorais ou não, porque tratam de matéria de interesse público, têm a obrigação de disponibilizar oficiosamente, disponibilizar de per si, informação de interesse público, para nós sabermos. Não temos que andar atrás, procurar, WhatsApp, uma foto. Não. Publica no lugar do estilo e garanta a segurança para aquele local. Publica no jornal de maior circulação. Nós não temos nem mais de órgãos de comunicação em Moçambique, temos vários. Publica no BR, se for o caso. Organiza o dossiê, põe a proteção, chama qualquer interessado para vir verificar com as necessárias segurança. É o que está a faltar para mim, não é outra coisa. Está a faltar o respeito para com o lema do processo eleitoral, que resulta da própria lei. Eleições livres, justas e transparentes. E qual poderia ser o papel da sociedade civil? Acha que temos visto muito sociedade civil agora aparecer por causa durante os períodos eleitorais, mas depois desaparece muito dessa sociedade civil. Não é um pouco disso também, que estamos a dizer bom, a própria, mas também parece-me que essa sociedade civil também está um pouco, acho que é nessas alturas que há mais financiamentos ou não. Qual teria sido o papel da própria sociedade civil? Bem, eu acho que a sociedade civil faz o seu papel. Está satisfeito com o papel que tem estado a fazer? Não diria satisfeito, não acompanho 100% o papel da sociedade civil, podia fazer mais, na minha ótica, mas essa mesma sociedade civil é muito combatida. Se for uma sociedade civil independente, se não for aquela sociedade civil que é pro governo do dia, não é? Uma sociedade civil independente, eu entendo que também a sociedade civil também tem as suas crises. Mas a sociedade civil tem que ser pró, contra. A sociedade civil tem que ser independente, tem que ser imparcial, tem que exercer as suas funções de acordo com a lei, através do qual se constituiu. Tem que mas é quem diz que muitas dessas organizações da sociedade civil, algumas delas, essas ditas independentes, são uma espécie de refúgio de políticos da oposição, costuma-se dizer isso. Tem visto isso aí? Não é? Bom, aqueles que aparecem em grandes críticas, na verdade, não estão pessoas da sociedade civil, não são isentas o suficiente. São partidos políticos que, como não podem funcionar como partidos, usam a capa da sociedade civil para ter financiamentos. Bem, eu penso que essas alegações deviam ser acompanhadas de prova, de evidências, né? Dizer que essa sociedade civil, por exemplo, está ao serviço, penso que está a dizer da mão externa. Da mão externa. Está ao serviço da mão externa. Se for por causa do financiamento, acho que não faz sentido. Porque os mesmos que financiam a sociedade civil financiam o orçamento do Estado. Então o nosso Estado também está ao serviço da mão externa. Então esse argumento não pode prevalecer. Ok? Esse argumento não pode prevalecer. O que nós temos que analisar é verificar se a sociedade civil está a fazer o seu trabalho de forma isenta ou não. Em que medida está a fazer bem, em que medida está a fazer de forma errada, e também chamar a responsabilidade essa mesma sociedade civil se estiver a fomentar confusão. Pelo menos a nível do processo eleitoral, aquilo que eu estou a ver da sociedade civil está a denunciar. Está a denunciar irregularidade. Mas não está a fomentar a confusão e a dar aso, digamos, a essas manifestações. Por fomentar, por denunciar irregularidade? Não, o papel, no sentido em que se denunciar irregularidade é fomentar confusão, nós estamos mal. Porque significa que temos que aceitar a confusão e calar. Porque a sociedade civil está a denunciar isso. A sociedade civil está a pedir um espaço para a participação no processo eleitoral de forma livre, transparente, efetiva e contínua. É-lhe proibido.
são limitados. Então, eles denunciam esses aspectos. Não só a sociedade civil. Então, o que está? A imprensa. A própria imprensa tem sérias dificuldades de transmitir, de participar no processo eleitoral. Aliás, estas eleições, no meu entender, na minha opinião, é uma das eleições onde a imprensa foi completamente parcial. Se não, corrijo, né? Não completamente, foi muitas vezes imparcial. Não fez o seu trabalho como deve ser, o que traz suspensão. As pessoas começam a pensar por que a imprensa está a fugir. Até numa situação de conflito, de manifestantes, de revolta, estão a passar programas de desenhos animados, de novela, questões que não têm nada a ver. Outras questões até são relevantes, mas não tão relevantes como a crise no país. Por que estão a esconder? Por que não se interessam? Acha que o país está em crise? O país está em grave crise política, social. O país está em crise porque os cofres estão vazios, os funcionários não vêem dinheiro. A atividade econômica está em crise. Os funcionários não vêem. É por isso que os funcionários estão em greve. Os funcionários não estão em greve por causa de outra coisa, estão em greve por causa de dinheiro, salário. Salário para sustentar suas famílias, estão em greve por falta de material para realizar os seus trabalhos como deve ser. A questão do TSU, que trouxe muito barulho, até questões de direitos humanos, é dinheiro. Então há uma má gestão das finanças públicas. Ao mesmo tempo que há muito concurso público, muita adjudicação direta, sem transparência, de má gestão. Dinheiros que vão para atividades que não têm explicação. Então, o Estado tem dinheiro, parece que Moçambique não tem problemas de dinheiro, mas tem problemas de gestão desse dinheiro para o interesse público. Eu vou dar um exemplo. A estátua de Eduardo Mondlane é um exemplo mais fresco que eu tenho. A polêmica que trouxe a estátua de Eduardo Mondlane, falam de cerca de 60, não sei se é verdade, mas falam de cerca de 65 milhões de dólares, 65 milhões de meticais, $1 milhão, que gastou-se para ter estátua. A pergunta que se coloca, não sou duvidar que custe isso, eu não sou especialista da área. A pergunta que se coloca é: qual era a prioridade de mudar a estátua? Quem que queria a estátua substituída? O povo? O povo está preocupado com a estátua? Tem uma escola ali com o nome de Eduardo Mondlane, não tem condições de escola, e prioridade é a estátua. Tem um hospital ali próximo, um posto de saúde, Santa Filomena, Santo Enero, que não tem condições de tratamento, prioridade é a estátua. E não é porque não temos estátua, temos. Mas substituir. Substituir por quê? Com quem falaram? Esse dinheiro podemos fazer muitas coisas. Dentro daquele círculo, tem a escola Francisco Manhanga, a escola Alto Maé, Beba. Quer dizer, tem uma série de prioridades. Quem define essas prioridades? Então, há uma má gestão dos fundos públicos, do dinheiro público. Então, estamos em crise por causa disso, porque não sabemos as prioridades com o nosso dinheiro. As promessas que constam de políticas públicas, do plano quinquenal do governo, do plano econômico e social, de outras políticas públicas, não são aplicadas, não são fiscalizadas. E temos muito dinheiro a ir para ser tirado. Temos instituições que até chamamos de saco azul, como as portagens, como o INSS, se não estou em erro, ok? Como os vários fundos que existem e que há denúncias, há vários relatórios que indicam que esses fundos como a FNDES, que houve muita crítica, relativamente crítica, esses fundos não estão a ser geridos no interesse público, senão no interesse privado. É por isso que estamos em crise. Estamos em crise sociais, estamos em crise social, porque não temos escola a funcionar, não temos saúde a funcionar, não temos cultura no país a funcionar. Mas uma coisa que eu queria colocar também, olhando para... E crise política não preciso falar, a questão da crise, da questão da crise. Mas é quem olha que diz que, bom, aquelas manifestações tivessem do Venâncio Mondlane, aliás, acha que aquelas manifestações são legítimas ou não? Do Venâncio Mondlane. Eu não quero entrar na polêmica do... Como é que eu digo isto?
do autor, não. Uma espécie do titular, Sim. do proprietário das Manifestação, manifestações, sim. do dono das manifestações. Mas são elas manifestações, Não me interessa. são legítimas. Não me interessa esse debate de quem. Porque aquilo que eu vi é o povo a manifestar. Mas aparece ali o povo também a vandalizar bens públicos e privados. O povo a manifestar. Então, a pergunta direta, são legítimas? Claro que são legítimas. Por que são legítimas? Porque o povo está a reclamar algo que não concorda, está a contestar. Mas isso inclui violência? Não. Nós vimos atos de violência. Vimos atos de violência. Ataques, saques, bens públicos e privados. Exatamente. Vamos Isso- dizer que isso também é por causa da polícia. Não, isso. Não. Um minuto só. As manifestações têm que ser nos termos da lei, nos termos da Constituição. Manifestação pacífica, conforme o povo programou. Ok? Seja lá quem for o seu guia, não é essa a questão. A verdade é que é notório. Factos notórios não precisam. Não carecem de prova. Não é? Não carecem de prova. É notório que o povo está descontente. A gente ouve isso nos chitique de família, nos eventos da família, no Chapa. bar, no chapa, nos mercados. O povo está descontente. Não sei quem consegue negar esse facto. Um facto notório. Este povo foi organizado, mobilizado para manifestar pacificamente. Foi várias vezes repetido. Nós recebemos mensagens, vimos áudio. Vamos manifestar pacificamente. A polícia veio a público dizer que tomou conhecimento da lesão de uma manifestação, que não vai hesitar em repelir os manifestantes. É a primeira medida da polícia. Nós não vamos hesitar em repelir a manifestação. Decretamos tolerância zero contra as manifestações. Sabe o que significa quando a polícia fala isso? A polícia vai violentar, vai recorrer à brutalidade policial. Era suposto a polícia dizer que tomou conhecimento de que no dia X, nos locais Y e X, haverá uma manifestação do tipo marcha, cânticos e dísticos. Era suposto a polícia dizer que nós vamos estar na rua a garantir a ordem e segurança pública para que os manifestantes consigam efetivamente manifestar de forma pacífica, para que nenhum manifestante saia violentado, agredido. Ok? Vamos controlar o tempo, vamos proteger os bens públicos e privados e vamos controlar a trajetória. Disparam, falam o que querem, mostram o que querem mostrar, desde o momento que o façam com urbanidade. 2, 3 horas de manifestação, acabou, cada um para a sua casa. E a polícia, já demonstramos que temos polícia suficiente para controlar aquilo, era só controlar quem está a sair fora dos caris, quem está a aplicar violência, vai detido e responsabilizado. Simples quanto isso. Mas acha o que a é polícia preciso- fez? As pessoas estão para se concentrar no local de manifestação, onde a polícia tem conhecimento porque foi avisada. Não é uma manifestação clandestina, é do conhecimento público. É por isso que a polícia conseguiu ir para os locais de concentração da manifestação. Não porque descobriu em virtude de uma investigação policial, não. Foi informada. Notícia pública. Hein? Nós vamos concentrar aqui, vamos manifestar. As pessoas não tem pau, não tem pedra, não tem nada. A polícia, bastava ver 10 pessoas, baleamento, gás lacrimogêneo de forma desproporcional. Até o recurso a gás lacrimogêneo fora do prazo, o que periga a saúde pública. Disparar contra a pessoa. Tem pessoas feridas, tem pessoas que inalaram aquele fumo, que estavam na rua. Então, quem está a praticar a violência? E nós sabemos que há um adágio que diz: violência gera violência. Simpatia gera simpatia. Na sua Paz opinião, gera a polícia paz. não tem que aparecer nas manifestações. Não foi isso que eu disse, eu fui bem claro. A polícia deve aparecer para controlar as manifestações no sentido de garantir que as mesmas se efetivem de forma pacífica. Agora, acho que Eu ela não tá- conheço um cidadão sequer, que é capaz de praticar, a não ser que esteja fora do seu juízo normal,
qualquer pessoa de inteligência média, não conheço um sequer, que enfrenta a polícia com todo aquele aparato policial, seja capaz de praticar vandalismo com polícia ali. Não conheço. A dizer, se eu fizer isso, essa polícia tem tudo. Mas, por exemplo, vamos prender. há uma questão. Não, a polícia começou a atacar. Mas faltam, se calhar estamos com mais de 1 minuto ou 2 minutos do nosso programa. Há uma questão que eu quero colocar. Está anunciado, acho que esta mesma segunda-feira vai ser anunciada a terceira fase das tais manifestações. Falávamos aqui da questão dos direitos humanos, direitos das pessoas de circular, as pessoas direitos de alimentação, não falar de direitos econômicos. Olhando para o nosso tecido social moçambicano, em que a maior parte das pessoas trabalham no informal, a haver mais paralisações, nós estamos também a contribuir para violar esses direitos das pessoas, o direito de ir ao mercado, de gerar o seu sustento. Eu penso, o que está em crise aqui até vou mais longe. Direito ao desenvolvimento, Sim. direito ao autossustento, Da autossustento, sim. não é? As crianças têm que ir para a escola, as escolas ficam fechadas, os estabelecimentos estão fechados, os negócios estão tudo parado. Não é bom para o país, não é bom para o país, não é bom para o cidadão, atrasa-nos o desenvolvimento. Mas nós estamos assim, se calhar pior, há mais de 10 anos. Estamos assim há mais de 10 anos com dívidas ocultas. O quanto nos atrasou dívidas ocultas? Estamos assim com saque ao Estado há não sei quanto tempo. Estamos assim com toda aquela descrição que eu fiz na primeira parte sobre violação dos direitos humanos. Estamos assim desde que começaram a funcionar as multinacionais, cujos lucros não são refletidos no dia a dia da vida da população, das promessas que se fizeram de que a exploração de recursos humanos vai melhorar as nossas vidas. Não há uma comunidade cujas condições de vida melhoraram em virtude da exploração dos recursos naturais em Moçambique. Diga-me uma só. Todos estão a reclamar, até os próprios dirigentes estão a escrever livros. Estão a escrever livros eles próprios, A Maldição dos Recursos Naturais. Tem um livro um pouco recente, já estamos a fugir o autor. São os próprios dirigentes. Estão a escrever A Maldição dos Recursos Naturais. Por quê? Veio roubar terra, veio roubar modos de viventes da exploração, veio levar até aquelas questões mais essenciais, questões ancestrais, questões ligadas a campas, que as pessoas perderam a questão do culto, ok? Espaços para venerar os seus passados. Já não tem. Na promessa de que íamos desenvolver, já morreram pessoas por causa de recursos naturais, a reivindicar melhores condições de vida. Eu já fui advogado de várias comunidades, tenho dados, até hoje há processos em tribunais que nada se faz. Recentemente nós vimos a questão da Vulcan, não sei, em Moatize, em que as pessoas estão a reclamar poluição, e o governo veio decidir que não, tem 6 meses para fazer estudo. Não havia estudo. Quer dizer, aquelas pessoas estão a morrer dia a dia, ainda temos que fazer estudo. Qual é a medida urgente para garantir uma ambiente são para aquelas comunidades? Que já nem estão a reclamar fontes de rendimento, já estão a reclamar um pouco de ar puro. Nós estamos assim há muito tempo. Há muito tempo tivemos julgamento de dívidas ocultas que atrasaram o país muito mal. Então essas manifestações, embora também contribuam para o atraso do Estado, é a única via que a população está a encontrar para chamar os dirigentes à consciência, para garantir paz aqui neste país. Há quanto tempo Cabo Delgado está mal e ninguém sabe porquê? Não conseguimos perceber nada de Cabo Delgado até hoje. Nós estamos a sofrer há muito tempo. Só que chegou uma fase em que a população está a dizer basta. Vamos sofrer sim, mas agora é um sofrimento que nos dá uma esperança de mudança. Vamos vos pressionar até vocês mudarem. É como se fosse revolução, eu digo. Não há revolução sem sangue na história do mundo. Nós não queremos sangue. Ninguém quer sangue. Dói muito ver cidadão baleado, cidadão morto, agredido. Não precisamos de ver mais
mais mortes, mais sofrimento. É só sentarem os nossos dirigentes e fazer pacto da justiça, um acordo de paz, um acordo da justiça social, um acordo de respeito pela dignidade humana. Hoje está a morrer povo, amanhã vão morrer aqueles dirigentes. Aí é que vão ganhar consciência. Digo, ei, isso aqui estão a afetar também. A polícia já está a morrer. Não é o que nós queremos. A polícia já está a morrer. É preocupante. Até quando essa polícia vai continuar ao lado dos dirigentes a atacar o povo? Não queremos ver mais aquilo que vimos em Macanhelas, em Niassa. A distinguir cidadão. Cidadão da Frelimo, cidadão pobre moçambicano. Vamos proteger esse cidadão de vermelho contra aqueles que não têm equipamento. Uma espécie de jogos, né? De desporto de futebol. A equipe que não tem equipamento é desprezada. Aquela que tem equipamento é que é... Então, aquilo foi uma imagem muito triste. Manifestantes da Frelimo, que têm todo o direito de manifestar, e ninguém lhes proibiu, não sabemos porquê. Ninguém lhes tocou. Em várias partes do país, marcharam livremente, com toda a proteção, ninguém lhes atacou, livremente, um pouco por todo o país. Em Macanhelas, é isso que diz, né? No distrito de Macanhelas, em Niassa. Nós temos um aglomerado de militantes e simpatizantes da Frelimo que querem marchar em celebração da alegada vitória. Está no direito deles. Está no direito deles. Vão marchar à vontade. No meio temos polícia, do outro lado temos a equipe sem equipamento, os pobres, os grupos vulneráveis. A polícia, em vez de gerir aquela situação para evitar possíveis choques e agressão entre a população, independentemente das cores políticas, porque era quase previsível a tensão, aquele encontro, né? A polícia era suficiente, ou quase suficiente, podia gerir aquela situação, impedir e deixar cada um ir para o seu lado. Ok? Chamar atenção, mas não. Vimos uma polícia a defender os simpatizantes, a proteger com toda a força, disparando para outros cidadãos. Disparar para matar, para ferir. E chegou mesmo a matar e a ferir. Aquilo não é fomentar ódio. Como é que sente aquele cidadão que foi agredido, que teve que correr, fugir de alguma maneira, os seus familiares, os seus amigos? Como é que se sentem quando vê que eu sou moçambicano, aquele tem moçambicano, a polícia está a proteger aquele, não está a proteger a nós? Como é que funciona essa polícia? Onde está a imparcialidade da polícia? Onde está a polícia estadual aí, se não a polícia partidária? Então, são as coisas que não ficam bem. Então, já começa a vir a ideia. Então, fazer a população pensar cada coisa estranha, mal. Começa a vir a ideia de que não. Para além do partido no poder, que já é considerado inimiga, quando não devia ser, porque eu acho que todos os partidos devem funcionar dentro da democracia. Não há inimigos aqui. Podem ser adversários políticos, mas não inimigos. Nós não podemos nos odiar. Não podemos nos odiar. É quando a pessoa vai dizer que não. Aqueles ali fazem, desfazem por causa da polícia. Temos que ter uma estratégia para combater a polícia. Está a ver isso? Temos que estragar o Estado. Um Estado sem polícia também não funciona. Mas tem que ter uma polícia responsável. Uma polícia que defende qualquer cidadão. Que defende o Estado. Tudo dentro da lei. E uma polícia responsável, que sabe, se violar certos caris, ela a própria polícia vai ser responsabilizada. Mas eles não são responsabilizados. Então não estamos bem, não estamos mal. Se calhar uma última questão mesmo, para fecharmos o programa. Qual é a análise que faz do papel da Ordem dos Advogados nesse processo, ao longo desse processo todo, desde a questão da observação eleitoral, agora a Ordem também está envolvida através de seus advogados na defesa dos manifestantes. Está confortável com essa posição da Ordem? Ou devia fazer mais? A Ordem é uma das 3 principais instituições pilares da Administração da Justiça. Pilares da Administração da Justiça, sim, muito bem dito. Tem estatutos aprovados por lei, com atribuições, competências claras.
Uma das atribuições da Ordem dos Advogados é de contribuir para a efetivação do Estado de Direito. Defender o Estado de Direito, defender a justiça, defender a legalidade, defender os direitos e liberdades fundamentais, participar na administração da justiça. Então, temos lá um artigo, o artigo 4, se não estou em erro, uma série de atribuições da Ordem dos Advogados que incluem a contribuição na administração da justiça, a defesa da legalidade, do Estado de Direito, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, dos direitos humanos. Está lá. E a Ordem está estruturada nesse sentido, para além de defender os próprios advogados e os interesses próprios da classe. Então, está virada para a sociedade. E a Ordem está envolvida no processo eleitoral como observador, primeiro, e também, acima de tudo, está como esse pilar da administração da justiça, que tem lá o seu olho para quaisquer atos que violam a legalidade, denunciar e chamar a atenção. E se está a fazer esse papel, se está a fazer bem ou mal, isso os outros podem avaliar, até porque sou suspeito, sou da casa. A Ordem tem um papel fundamental agora, como um dos pilares da justiça. A Ordem pode e deve organizar os outros órgãos de justiça, outras instituições de justiça, para uma mesa redonda, uma mesa de conversação sobre a situação do país. A Ordem pode denunciar e chamar a atenção, não só denunciar, mas também convencer. Há quem me diz que, por exemplo, a Ordem devia marchar para uma manifestação para o Conselho Constitucional, para também manifestar a sua preocupação com relação ao processo eleitoral. Bem, a Ordem está livre de manifestar, é um direito constitucional, está na lei. Se a Ordem se organizar para manifestar, mas é a favor dessa. Há quem diz que estamos a banalizar o prestígio da... Não está a banalizar nenhum prestígio. Estará a fazer bem, mas para mim a Ordem pode fazer muito mais do que marchar. A Ordem pode fazer muito mais. É verdade que se a Ordem marchar também tem um simbolismo de grande envergadura. Mas a Ordem pode chamar as instituições de justiça. Pode chamar o Ministério Público. Sentar à mesa com o Ministério Público. O Ministério Público não está a fazer o seu trabalho. Denunciar o Ministério Público. Chamar a responsabilidade do Ministério Público. Por que não está a fazer o seu trabalho? E dizer ao público, eu sentei com o Ministério Público, entreguei esta e esta evidência das falhas do Ministério Público que estão a prejudicar o país, que tem que agir nesse sentido. Chamei o Tribunal. Chamei a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Chamei o Provedor de Justiça. Ok? Chamei a sociedade civil que trabalha na área da justiça. Sentamos na mesma mesa. Fizemos o pacto da justiça. Demos-nos prazos e forma de fiscalização para ver quem está a cumprir aquilo que está na lei de acordo com as suas atribuições. Porque todos eles fizeram juramentos, mas ninguém está a cumprir. Então é preciso refletirmos. O que é que está a falhar para nós não aplicarmos o que está na lei? Tem o Ministério Público, Procuradora-Geral da República, por que não está a exercer as suas funções? Qual é o temor? Tribunal, qual é? Ok? Discutirmos. E esses órgãos de justiça também irem sentar com os órgãos-chave de governação. De governação, o Presidente da República está aqui. Tribunal Supremo, Conselho Constitucional, Provedor de Justiça, Comissão Nacional de Direitos Humanos, Ministério Público, Ordens de Advogados, algumas instituições da sociedade civil na área da justiça e outras áreas relevantes para o efeito. Nós estamos bem, Presidente. Você é o garante da Constituição, Sr. Presidente. Sua Excelência está na Constituição, garante da Constituição. Comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo, quer dizer, cheio de funções importantes. Garante da Constituição. A Constituição está tremida, a nossa Constituição. Então sentarmos, porque temos que informar o povo. E todos esses virem dizer, povo, nós sentamos. A Ordem de Advogados puxou essa gente. Nós sentamos. Concordamos que isso está bem, concordamos que isso não está bem. Aquilo que não está bem, vamos fazer A, B, C, D. E vamos. Chega de egos, não é época de ego. É época de nos unirmos, é época de nos abraçarmos,
e resolver o nosso problema, porque estamos a morrer. Exato. Ok? Muito obrigado, João Poça, por esses dedos de conversa, que o João é advogado e, mais acima de tudo, especialista na área dos direitos humanos. Foi com ele que estivemos aqui a fazer essa análise também um pouco da perspectiva dos direitos humanos versus eleições. Também acabamos discorrendo outros temas que achamos que também foram muito importantes do ponto de vista daquilo que é o processo da consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais uma personalidade aqui no programa Estado de Direito. Boa noite, até a próxima.